Bom, nesse vídeo você vai ver como criar um agente que pega as ideias que a gente conseguiu de RSS feeds da semana passada. Então a gente criou um fluxo de RSS feeds semana passada que ele gerou várias ideias aqui e via se estava compatível com o nosso público-alvo, nosso conteúdo ou não. E agora a gente vai pegar esse post, esse conteúdo, né? E gerar algo em cima dele. Então, eu já rodei ele aqui algumas vezes. E aí é basicamente um trigger do Google Sheets. Aqui a gente está usando uma coluninha aqui, fala se a gente quer fazer o post ou não. E aí ele ativa quando você altera para fazer o post. E ele pega a informação do blog, passa para a IA gera o post e publica de novo nessa planilha de controle aqui. Então aqui tem alguns exemplos que eu já rodei. Então ele gera uma análise do artigo, um formato do post, no caso aqui deu o carrossel, o ICP, ou seja, a dor ou a solução que vai afetar nosso público-alvo, o conteúdo, então ele faz uma descrição visual e os slides, nesse caso como é carrossel, ele colocou aqui cada slide, o que está descrito, como é que tem que ser o slide e o que está escrito no slide. E depois o caption, que é a legenda, né? Que então tem um hook e tem o texto normal e a call to action e os hashtags. Então, assim, é um fluxo que agiliza muito o trabalho de postar. Você já está com o post praticamente pronto, só precisa meio que produzir visualmente. A gente não vai fazer isso nesse vídeo, mas provavelmente no futuro próximo a gente vai fazer um fluxo para produzir essas imagens, esses assets, né? E fazer os carrosséis prontos ou posts de imagem única prontos de uma vez. Mas beleza, vamos começar? Partindo do que a gente já criou semana passada, a gente vai criar nesse mesmo lugar aqui, nesse mesmo workflow. E aí a gente vai começar com um trigger de Google Sheets. Então você vai ter duas opções, que é quando uma linha for adicionada ou uma linha for atualizada. Vou colocar aqui linha atualizada. Hum, Aqui eu já até criei algumas colunas a mais. A gente tinha parado até aqui no Drafts. Então eu criei aqui Make Post, análise de artigo, formato do post, ICP, Content Caption. Então ele vai analisar esse Make Post. Se você quiser, você pode fazer quando a linha for adicionada, que aí você vai rodar o de cima. E aí quando ele adicionar uma linha e depois faz um if, né? Se o compatível for true, você ativa. Então, mas aqui a gente vai ser manual mesmo, a gente vai fazer esse make post, eu vou falar sim e não. Então, vamos pegar aqui, drafts. Aí a gente vai olhar então essa coluna make post. Beleza? Aí a gente vai fazer um filtro para ter certeza que a gente vai puxar só o que a gente precisa. Executar. Então o filtro é make post é sim. Aí se a gente executar vai sair um valor, que é só o mesmo que tem lá. Então beleza. Deixa eu abrir aqui que eu já preparei um prompt para esse agente que a gente vai criar. E aí eu já tenho ele pronto. Então beleza. Aí vamos usar um limite que não precisaria, porque como é só um, né, não precisaria, mas vamos usar um limite aqui. E depois a gente vai trocar isso por um do while, é só para testar. Loop. Beleza. E aí o que a gente vai fazer?
A gente vai ter aquele que vai falar, é compatível com o nosso perfil. Aí a gente vai ter agora uma outra área para criar o artigo, o post, né? Então a gente vai pegar o conteúdo desse link. Para isso eu vou usar o Firecrawl. Firecrawl tem 500 créditos gratuitos por mês. Ou você pode também hostear, é open source. Você pode hostear na sua máquina e usar dela mesmo. Então é melhor para pegar do que usar o HTTP request. Deixa eu executar o antigo. Aí o link, URL, beleza. A gente executar, vai vir o Markdown aqui. Tá. Aí depois a gente vai criar o nosso agente aqui. E o user prompt vai ser esse site. A gente vai criar um system prompt aqui. E o system prompt eu criei com base no perfil da minha marca e tal. E aí eu configurei também para ele retornar um JSON aqui falando, analisando, explicando por que escolheu esse formato. Aí pode escolher formato carrossel, single post ou reels. E qual a dor ou desejo que minha audiência principal vai estar. Qual dor ou desejo vai ser do post, né? Aí o content que é visual direction, os slides quando for carrossel, tal, etc, etc. E a legenda. Então, beleza. Vou usar aqui o meu shot model aqui, então do Open Router. Beleza. E aí, como ele vai retornar um JSON, a gente vai usar um edit fields. Deixa eu executar isso daqui. Aqui já pode ver que eu estou usando o N8 N2.0, já está com animaçãozinha nova. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Assim que terminar eu volto. Beleza, ele rodou aqui. Deixa só eu consertar isso daqui. O output vai ser o objeto. Aí ele devolveu esse objeto JSON aqui. Ele criou um carrossel. Aí ele dá uma descrição visual de como é que tem que ser. Interessante que ele retornou em inglês o conteúdo, né? Em vez de português. O nosso prompt está em português, mas ele retornou em inglês o conteúdo. Isso daí provavelmente é por causa do modelo que estou usando, que é esse DeepSeek aqui. Se eu trocar para um... Deixa eu ver se tem Haiku aqui. Haiku 4.5. Depois a gente vai testar com ele. Só terminar o flow aqui. Beleza, aí depois a gente vai guardar isso no Sheets. Update Rolling Sheet. E aí... Deixa eu selecionar minha conta. Conteúdo. Drafts. Aí eu vou comparar com o link. O link vai vir aqui do limit que a gente vai trocar depois, mas vai ser daqui. Aí, esse edit fields aqui. Aí, beleza. Compatível, não precisa. Isso aqui não precisa. Make post completo. Análise do artigo. Análise. Formato do post. É o carrossel. ICP aqui. É isso daqui. Beleza. E aí, content vai ser esse content aqui. E caption é o caption. Aí, se você olhar, tem algumas coisas que ele não acertou de primeira. Tipo assim, o CTA aqui é Take a Free Longevity Assessment Now, link in bio. E eu não tenho esse aqui na minha link do bio, né? É o que tá falando. O post ele faz longevidade, mas aí o CTA não seria esse. Não seria nem teria um texto CTA, né? Talvez seja um post só para gerar valor. Mas tudo bem. Aí aqui eu troco esse limite aqui por um loop. Vamos testar com Haiku antes de fazer a alteração. Então eu coloco o loop. Beleza. Aí
Deixa eu rodar o loop aqui de novo, que eu tenho que ajustar esse que tava pegando o limite. Aí eu pego do loop. Tiro esse link daqui, coloco esse daqui. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui a nossa planilha. E vamos fazer alguns posts a mais. Então vou colocar assim aqui para 4. Aí deixa eu pegar alguns desse outro site aqui também. Beleza. E aí você pode mudar também o prompt. Igual o prompt aqui, a única coisa que eu tô puxando, na verdade não tô puxando nada, eu criei um prompt do zero. E a única coisa que eu tô puxando dessa planilha antiga é não é nem o compatível, né? Que eu criei uma planilha nova, uma coluna nova. Mas daria pra puxar, por exemplo, esse copy aqui pro nosso modelo ter uma referência de como fazer o post, né? Mas tudo bem. Vamos executar aqui e aguardar um pouquinho para ver alguns resultados. Eu selecionei aqui quantos resultados? 3, beleza. Vamos executar aqui. Beleza, acabou de rodar aqui. E como a gente pode ver, tem 3 itens completos aqui. Aí tem a análise do artigo, formato do post, os 3 ele fez carrossel. ICP preencheu. E aí aqui esse content seria o que a gente usaria para criar o conteúdo, né? Aí deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui. Caption e content, deixa eu colocar a opção das letras aqui. Isso. Beleza. Então, agora sim a gente já tem como fazer um post semi-automático, né? A gente pegaria aqui, organizaria esses dados de algum outro jeito e faria o post. Então a gente já tem aqui já o título, idade biológica, 5 testes gratuitos que você pode fazer em casa. Deixa eu ver esse outro. Título: 14% dos adultos têm IBS. Qual que é o outro? Por que você belisca o dia todo? Então você tem um post bem estruturado. E aí seria só fazer. Você pode tanto você manualmente fazer, então isso aqui já ajuda bastante se você tiver que postar conteúdo diariamente e tal para várias empresas. Se for um agente de marketing, usa muito isso daqui. Sim, isso precisa de ideia direto, né? Então pegaria os sites de onde os clientes deles são mais alinhados, né? E aí eu uso um negócio desse para criar várias ideias de conteúdo. E aí ele já até meio que vem o conteúdo praticamente pronto. Só precisa dar uns ajustes, igual esse call to action aqui. Por exemplo, para o plano passo a passo de 3 dias, baixe nosso guia de alimentação. Só que eu não tenho um guia de alimentação. Então ele tá meio que viajando aqui. E aí teria que fazer ou ajustar o prompt ou fazer meio manual essa parte. Ajustar manualmente, né? Pegar e você fazer o post de verdade. Porque não é interessante você pegar e deixar 100% aí a fazer o post, você nem dá uma olhadinha. Uma coisa comum que tem é você deixar aí a fazer e depois ela te mandar um WhatsApp ou um Telegram mostrando como ficou o post, você autoriza a publicação ou não. Mas por enquanto vai ser só isso. E aí no próximo a gente vai fazer provavelmente algo para gerar os visuais. Então seria o gerar o fundo e o que está escrito aqui. Então aqui ele gera visual novo, então fundo escuro, título grande branco, ícone de relógio, DNA verde, tal, tal. Aí precisaria pegar essa descrição visual, melhorar ela um pouco e depois acrescentar os textos, né? Título e body. Então, assim, e aí como tá tudo em JSON, você consegue puxar pro N8N e usar aqui mesmo. Então você vê pro próximo vídeo fazer um agente que busca essas informações e gera imagens do Nano Banana para fazer o post. Bom, acho que é isso.
Espero que você tenha aprendido uma coisa aqui nesse vídeo. Espero que te ajude a postar mais. E até mais.